Bom, pessoal, acho que logo estaremos presenciais, né? Mês que vem começamos presenciais e, graças a Deus, a prova será presencial. Então, vocês se habituaram a fazer a prova online, aquela molezinha. Então, estudem, tá? Estudem, não sei quais são as primeiras provas, mas comecem a estudar, porque vocês se habituaram a fazer a prova daquele jeito, para não se prejudicarem aí, as coisas vão voltar à normalidade. Bom, nós vamos falar hoje de nomenclatura cirúrgica. A nomenclatura cirúrgica ela é necessária para que a gente entenda os procedimentos, né? E como chamá-los. A gente preenche normalmente fichas cirúrgicas, né? Relatórios, para a gente identificar o que foi feito, e é mais fácil chamar pelos nomes do que ficar explicando o que foi feito, tá? Então, a gente tem algumas normas, tá? E existem algumas exceções. A princípio, a gente fica meio desesperado, mas com o tempo isso passa a fazer parte do nosso vocabulário. Então, vamos lá ver como é que isso se constrói. Andrei, desculpa a demora, só estava aparecendo conectando, não entrava de jeito nenhum. Tranquilo. Comecei agora, fica tranquilo. Então, assim, como é que a gente denomina, né, a nomenclatura, os nomes dos procedimentos? A nomenclatura, ela normalmente é formada por um prefixo, né, por um prefixo que designa a parte do corpo que está relacionada à cirurgia, e um sufixo que é indicado pelo ato da cirurgia, propriamente dito. Tá? Então, a gente vai juntar esses dois, o prefixo e o sufixo, e a gente vai dar o nome. Lembrando que o prefixo é sempre ao órgão que está sendo operado, né? E o sufixo, a que parte, né? Indica o ato cirúrgico que está sendo realizado. Bom, só para a gente relembrar aí, né? Cirurgia quer dizer queiro mão e ergon trabalho. Então, se trabalha com as mãos, né? Ninguém opera com as mãos, opera normalmente com instrumentos cirúrgicos, né? Cirurgia é diferente de operação, não é a mesma coisa. É um ramo da ciência médica, e operação é uma intervenção manual. Então, vamos lá. Prefixo que designa a parte do corpo está relacionada com a cirurgia. Sufixo faz o quê? É o ato propriamente dito, tá? Qual é o objetivo disso tudo? Fornecer a identificação, né? E a definição dos termos cirúrgicos, descrever os tipos de cirurgia e facilitar o preparo dos instrumentais, a equipe cirúrgica, e as pessoas que já ficam na área de apoio, né? Então, a gente vai ler lá no quadro da faculdade que a gente tem um ato cirúrgico, está escrito lá OSH, ovário salpingo esterectomia. Fica fácil para as pessoas entenderem o que é do que eu escrever, o que vai ser feito, né? Uma gastrojejunostomia, né? Então, fica fácil até para eu me preparar, saber quais são os instrumentos que vão ser utilizados, quais são os fios, né? Então, fica mais compreensível, tá? Isso, com o tempo, vai fazer parte do seu dia a dia. Então, vou dar alguns exemplos de prefixos e seus significados. Adeno, né? A gente sabe que é relativo aqui à glândula. Bléforo, alguns são óbvios, tá? Outros não, né? Por exemplo, bléfaro é pálpebra, né? Não tem nada a ver, a gente não está acostumado. Cisto, bexiga, cole, vesícula, colo, cólon, copo, vagina, êntero, intestino e gastro, estômago. Então, assim a gente começa a relacionar, né, os prefixos com as estruturas. Não tem jeito, vocês vão ter que decorar. Alguns são, né, como eu falei, ístero é o útero, nefro, rim, né, oftalmo, olho, óforo, ovário, orque, testículo, ósteo, osso, oto, ouvido, procto, reto, rino, nariz, salpingo, trompa e tráqueo, traqueia.
Aí a gente vai começar a ter os sufixos. E aí que começa a dificuldade de vocês, tá? Porque muitos deles se parecem. Mudei de lado aqui. Peraí. Tá em cima, né? Já mudei. Deixa eu tentar tirar para ver se... Não, pior que fica em cima ainda. Bom, eu vou ler para vocês. Esses são os principais sufixos, tá? A gente vai ver outros. Ectomia, ressecção, remoção parcial ou total. Pexia, fixação, sustentação de um órgão. Plastia, alteração da forma ou função. Rafia significa sutura. Escopia, visualização do interior do corpo, em geral por meio de um aparelho com lentes especiais. Tomia é a abertura de um órgão ou cavidade, e estomia é a abertura artificial boca com boca, e lise é dissolução e liberação. Esses são os principais. Ectomia, tomia e estomia são muito parecidos, tá? E isso aqui é que confunde vocês. Então, vocês têm que estar afiados aí e decorar, não tem jeito, tá? Ectomia, então, é remoção, ela pode ser parcial ou total. Tomia é somente uma abertura, e estomia é uma abertura artificial boca com boca, tá? A gente vai ver alguns exemplos lá na frente, tá? E lise é a dissolução. Então, aqui, ó, só para exemplificar, eu estou abrindo uma alça intestinal, tá? Qual é o nome do procedimento? Abertura de uma alça intestinal. O que denomina intestino? É êntero, tá? Então, a gente vai colocar enterotomia, tá? Eu estou abrindo o colédoco. Então, qual é o nome da cirurgia? Colédocotomia, tá? Então, assim a gente começa a classificar as nossas cirurgias. Qual é o nome desse procedimento? Abertura do útero. O útero está sendo aberto, né? Isso aqui é humano, é claro, não é cachorro. Histerotomia, tá? Se fosse a retirada do útero, o que a gente chamaria? Histerectomia, tá? Aí eu tenho ainda sufixos e seus significados: dese, imobilização; estasia, detenção; grafia, desenhar ou obter; tripsia, esmagamento; centese, punção; cele, queda ou herniação, desculpa; e clasia, romper. Então, são alguns sufixos que são menos usuais aí na cirurgia, tá? Mas são importantes a gente saber. Algumas cirurgias para a remoção, né, de um órgão, tá? A remoção do apêndice, né, é o que se denomina o quê? Apendicectomia. De uma bexiga, cistectomia. De uma vesícula biliar, colecistectomia, tá? Colecistectomia. Do cólon, colectomia. Remoção de um êmbolo, embolectomia. Remoção do esôfago, esofagectomia. Remoção do baço significa o quê? Espleno. Baço é espleno, né? Então, esplenectomia. Remoção de uma fístula, fistulectomia. Do estômago, gastrectomia. Remoção de uma hemorroida, hemorroidectomia. Remoção de parte do fígado, né? Hepatectomia. Remoção do útero,
Histerectomia de um lobo, de um órgão, lobectomia. Pode ser uma lobectomia hepática, pode ser uma lobectomia pulmonar. Então, os órgãos que são lobulados, eu posso também chamar de lobectomia hepática ou lobectomia pulmonar, ou pneumectomia parcial ou total, né? Então, a gente tem diversas formas de chamar. Mama, mastectomia, né? Essa mastectomia, no caso nosso, pode ser unilateral ou bilateral. Quando você remove uma mama só, aí não é mastectomia, tá? A gente passa a chamar lumpectomia. E tem uma indicação, né? A gente só pode fazer, isso é importante vocês saberem, que a gente está cansado de pegar aí no hospital veterinário, pessoa que vai lá e tira só um lóbulo, só um pedaço da mama, né? Existe uma indicação, tá, gente, para a gente fazer isso. A gente só pode tirar um pedaço da mama quando eu tenho tumores menores do que 3 milímetros. Se eu tenho tumores maiores que 3 milímetros, é obrigatório tirar a mama total, tá, de um lado. Se eu tenho menos de 3 milímetros, que normalmente a pessoa não visualiza, a gente tem aí a nossa lumpectomia, quando eu tenho tumores de até 3 milímetros. Aí sim você só pode ser que seja suficiente fazer a remoção somente de uma das tetas. Remoção de mioma, miomectomia, ovário, oforectomia, pâncreas, pancreatectomia, pulmão, pneumectomia, né, ou lobectomia pulmonar, como eu falei, remoção da próstata, prostatectomia, reto sigmoide, cachorro não tem sigmoide, é reto sigmoidectomia, trompa, salpingojectomia, isso não se faz na veterinária, né, a simpatectomia, tiroidectomia, e aí alguns exemplos, né? Qual é o nome do procedimento? Isso aqui é um apêndice, né? O apêndice, a remoção do apêndice se chama apendicectomia, né? E a remoção do baço? Esplenectomia. A remoção de uma vesícula biliar? Colicistectomia. Tá? Que é uma remoção via laparoscópica. Bom, agora a gente tem aqui, ó, uma remoção. Esse é um procedimento que é feito na cirurgia bariátrica. Eu estou colocando um pedaço, tirando um pedaço do duodeno, tá? E colocando, ligando no estômago. Como é que é o nome desse procedimento? Eu tenho que colocar o nome principal do órgão que está sendo envolvido, tá? Junto com o procedimento que a gente está fazendo. Bom, eu estou ligando, né, um órgão com o outro. Então, é o quê? A colocação de duas bocas, né? Boca com boca, né? Órgão com órgão. Se eu estou usando duodeno, eu estou gastroduodenostomia, né? O que caracteriza aí a boca com boca, a ligação de um órgão com o outro. Essa boca com boca pode ser órgão com órgão ou pode ser o órgão com o meio exterior, tá, gente? Quando eu tenho órgão com o meio exterior, por exemplo, uma colostomia, quando a gente vê o paciente com aquela bolsinha de fezes assim no abdômen, isso se chama colostomia, né? Que eu estou ligando o cólon com o meio exterior, estou formando uma boca com o meio exterior. Então, pode ser com o meio exterior ou pode ser um órgão com outro, tá? Nesse caso aí, eu tenho uma gastroduodenostomia, tá? Se eu colocasse uma gastrostomia, eu estou comunicando o estômago junto com o meio exterior, pode ser através de uma sonda. Quando eu não designo um segundo órgão, né, provavelmente eu estou comunicando esse órgão com o meio exterior, tá? Por exemplo, uma duodenostomia também seria comunicar esse duodeno com o meio exterior, normalmente através de uma sonda. Ok? Bom, qual é o nome do procedimento? A remoção do pâncreas, né, da cabeça ou do corpo do pâncreas, é pancreatectomia.
Quando eu tiro o baço também, esplenectomia com pancreatectomia, tá? Principais cirurgias com seus sufixos de pexia. Cistopexia, né, fixação da bexiga, às vezes a gente precisa fazer esse procedimento quando tem incontinência. Deixa eu voltar. Histerectomia, não é muito comum, mas normalmente quando a gente precisa fazer uma fixação do útero. Nefropexia, quando você faz alguma intervenção do rim, você disseca ele da gordura perirenal para ele não ficar solto, não sofrer uma torção, você tem que fazer a fixação desse rim, tá? Orquiopexia ou orquidopexia, fixação do testículo na bolsa escrotal. Alguns veterinários fazem esse procedimento, o testículo que está ali na região inguinal, ou não desceu completamente, né? Mas o ideal é castrar para que ele não passe essas características para os seus descendentes. Mas animal de alto valor zootécnico, animais, pessoas que criam, acabam, mais de exposição, acabam fazendo esse procedimento aí. Artroplastia, né? Alguém falou alguma coisa? Alguém tem uma dúvida? Bom, artroplastia. Artro significa articulação, né? Plastia, alteração da forma ou da função. Blefaroplastia. Blefaro significa pálpebra, remoção de parte das pálpebras, aquele pessoal que tem muito excesso de prega e acaba fechando o olho para remoção dessas pregas. Mamoplastia, né? Alteração da forma ou função, cirurgia de mama. Piloroplastia, tem algumas patologias que fazem estenose de piloro e a gente precisa alterar a forma e a função do piloro. Então, a gente faz uma piloroplastia. Tem diversas técnicas, quando a gente der cirurgias gastrointestinais, sistema digestivo, a gente vai ver essas técnicas. Queiloplastia, refere-se a lábio, tá? São aquelas cirurgias feitas para lábio leporino. Rinoplastia, né? Nariz, tá? É feito bastante em animais que têm a síndrome braquicefálico. Retinoplastia, rugas da face, a gente não faz em cachorro. Salpingoplastia, trompa, a gente não tem, cadela não tem trompa. Toracoplastia, tem algumas deformidades de tórax, pectus cavatus, algumas alterações que a gente precisa fazer, alteração de formas, e quando a gente der a cirurgia de tórax, a gente vai ver isso também. Agora, o que se refere à sutura, né? Tudo que se refere à sutura, a gente vai chamar de rafia, tá? Então, blefaroplastia, se você tirou um pedaço para ter a forma e função, agora você precisa fazer a sutura. A gente vai chamar de blefarorrafia. Coporrafia, sutura da vagina. Gastrorrafia, sutura do estômago. Osteorrafia é a suturação de osso, né? Sutura de osso. Palatorrafia, fenda palatina, né? Aquelas deformidades de filhote, raramente a gente vê porque filhotes, eles são eles fazem broncoaspiração e acabam morrendo antes, né, da gente poder fazer alguma intervenção, porque a fenda palatina faz com que eles broncoaspirem. Então, é difícil a gente chegar nessa fase de cirurgia. Perirorrafia, tenorrafia, tenorrafia de tendões. Qual o nome dessa cirurgia aí, gente? Vamos lá, vamos acordar, vamos participar da aula. Blefaroplastia. Isso aí, perfeito, show de bola. A gente está fazendo o quê? Uma remoção da pálpebra superior. Então, a figura está mostrando uma blefaroplastia, né? Se estivesse mostrando a sutura, blefarorrafia. Não quero, filho. Blefarorrafia. Né? Então, vocês têm que prestar atenção nisso.
tá? Isso pode ser pegadinha. Então, se eu tenho uma imagem aqui, né, fazendo a remoção, né, da blefaroplastia, né? Você vai alterar forma e função. Olha o piloro aí, ó. Piloro, aqui eu tenho uma abertura, né? Aqui, se eu identificar, o nome do procedimento todo, tá? É piloroplastia. Se eu estiver só mostrando o A, é pilorotomia, tá? Se eu estiver mostrando somente a sutura, pilororrafia. Se eu estou mostrando qual o nome da cirurgia, estou perguntando aqui qual o nome da etapa desta cirurgia, vocês vão identificar a etapa. Se eu perguntar o nome da cirurgia, vocês têm que identificar o nome do procedimento, ok? Para ninguém confundir aí. Então, aqui, o nome do procedimento desta cirurgia se chama piloroplastia. Por quê? Eu abri num sentido, né, e suturei em outro. Então, eu alterei a forma e a função do órgão, tá? Essa cirurgia é feita para quando tem estenose de piloro. Tá? E normalmente tem estenose de piloro, aqueles animais que têm reações inflamatórias recidivantes aqui no duodeno. Qual o nome da cirurgia, gente? Aqui, ó, do nariz. Rinoplastia? Isso. E o lábio? Lábio é queiloplastia, tá? Então, vamos lá. Principais procedimentos com seus sufixos em escopia, que é a visualização. Lembra? A escopia é a visualização do interior através de um aparelho com câmera ou lente. Artroscopia, articulação. Broncoscopia, broncos. Cistoscopia, bexiga. Colonoscopia, é do cólon. Coposcopia, vagina. Duodenoscopia, duodeno. Endoscopia, órgãos internos. Normalmente a gente escuta falar, vamos fazer uma endoscopia quando é sistema digestivo alto e colonoscopia quando é baixo, né? Pode chamar também. Esofagoscopia, gastroscopia, laparoscopia, visualização da cavidade abdominal, laringoscopia, quando a gente vai fazer intubação de um animal, retossigmoidoscopia, uteroscopia, ureteroscopia, a gente não tem isso, quer dizer, até tem, ureter. A uretra a gente consegue visualizar, a ureter que é mais difícil, né? A gente não tem aparelho fino o suficiente para fazer uretroscopia em cães. Ventriculoscopia, ventrículo cerebral, tá? Qual é o nome do procedimento aqui, ó? Esse aqui. Escrito aqui, né? Colonoscopia. Esse aqui, laringoscopia. Esse aqui, broncoscopia. Principais cirurgias com seus sufixos, tá? Tomia e estomia, que agora a gente começa a se confundir. Artrotomia. Aí é fácil. Articulação, abertura da articulação. Broncotomia. Brônquio, abertura do bronco. Cardiotomia, abertura do cardio. Cistostomia. Então, eu estou abrindo a bexiga para fazer uma comunicação, para drenar a passagem de uma sonda urinária, tá vendo? Colicistostomia, vesícula, tá? Você está colocando um dreno na vesícula, colocação de um dreno, tá? Então, ó, quando você tem o nome somente de um órgão, tá? E tem o sufixo estomia, provavelmente a gente está colocando um dreno ou uma sonda, tá? Para fazer a comunicação com o meio exterior. Quando você coloca dois órgãos e o estomia, é boca com boca, tá? Coledocolitotomia. Abertura do colédoco para remoção de cálculo, tá?
Então, ele não só colocou tomia, como alito. Então, ele juntou dois sufixos aí, tá? E aí, a gente entende que ele vai abrir o colédoco para remoção de cálculo, tá? Colédocostomia, colocação de um dreno no colédoco. Colédocotomia, exploração do colédoco. Colédocostomia, colonstomia, desculpa. Colonstomia é a colocação do cólon na parede abdominal, tá? É aquela bolsinha que eu falei, duodenostomia, colocação de um dreno também, normalmente para alimentação aí de um paciente, tá? Ou quando tem cirurgias gástricas grandes, a gente não quer que alimento passe na cirurgia, a gente pode fazer uma duodenostomia e alimentar até que aquilo se cicatrize. Flebotomia, né, abertura de uma veia, dissecção de uma veia. Gastrostomia, ó, estomia, estou colocando um dreno, né, uma sonda, através da parede abdominal, provavelmente precisa alimentar para alguma obstrução de esôfago, um megoesôfago, por exemplo. Hepatectomia, né? Hepato se refere a fígado, tomia é a abertura, tá? Então, é a abertura do fígado. Iliostomia, né? Colocação de uma sonda na parede, através da parede abdominal, no ilho, né? Como a gente faz isso para ilho paralítico. Jejunostomia, colocou S, é a colocação de uma sonda ou dreno. Laparotomia, nefrostomia, colocação de uma sonda no rim. Tenotomia, abertura de uma baía de tendão. Toracostomia, colocação de um dreno torácico. Toracotomia, né, abertura da parede torácica. Traqueostomia, abertura da traqueia. Uretrostomia, abertura. Eu não consigo ler. Uretolitotomia, tá. Uretolitotomia, então eu vou abrir o ureterolitotomia. Eu vou abrir o ureter para remoção de um cálculo, tá? Exemplos, exceções. Aí a gente tem algumas exceções. Tá? Amputação, né, que se refere à remoção de parte de um órgão ou membro necrosado, tá? Anastomose é a conexão entre estruturas de dois órgãos ou dois vasos, tá? Por exemplo, anastomose intestinal, né? Se eu não estou dizendo qual é o segmento, tem um corpo estranho no intestino, se eu não estou dizendo qual é o segmento, né? Você pode chamar aí, ó, vou abrir o corpo, vou remover o corpo estranho e depois eu vou fazer aí a sutura, anastomose intestinal. Biópsia, cauterização, cesariana, circuncisão, laparotomia. Então, existem algumas nomenclaturas que vão determinar qual é o tipo de procedimento que a gente está fazendo também, que não tem correlação com sufixo e prefixo, tá? E aí entra nas exceções. Uretagem uterina, deiscência de sutura, né? Deiscência é a separação das bordas previamente suturadas, né? Secção, corte ou retalhamento, ou, como a gente aprendeu, separação de tecidos. Enxerto, transplante de órgãos ou tecidos. Episiotomia, aquela incisão que a gente faz para abrir ali no parto, ou quando tem neoplasia de vagina no períneo, né? Evisceração, saída das vísceras da cavidade abdominal. Nós temos a evisceração e a eventração. A diferença de evisceração para eventração, a evisceração eviscerou quando eu tenho visualização, ruptura de todas as camadas, ou seja, peritônio e pele, e você está vendo o órgão que está eviscerado, normalmente intestino, por exemplo, tá? Então, quando eu tenho uma evisceração, é que saiu vísceras da minha cavidade abdominal e até romper a pele. A eventração, essas vísceras não rompem a pele, tá? Então, quando eu tenho uma eventração, eu não rompo a pele, eu rompo a parede abdominal e fica aquela hérnia, né? E a evisceração rompe tudo e a gente percebe a víscera pendurada ali no paciente. Fístula, né? É uma comunicação entre dois órgãos, né? Ou cavidade. Ressecção é a remoção cirúrgica. Correção cirúrgica de hérnia, né? Que é corrigir uma hérnia, ou uma herniorrafia, né?
A correção de hérnia é a sutura de dois espaços que estão ali anormais em uma determinada região, por uma fragilidade ou por um excesso de pressão naquela região. Me diz aí, gente, qual é o nome desse procedimento? Estou colocando reto na parede abdominal, o cólon, desculpa. O cólon na parede abdominal. Qual é o nome desse procedimento? Nada? Cric-cric. Tem alguém aí? Colostomia? Isso, colostomia, tá? É isso aí, colostomia. Estou colocando uma sonda dentro do estômago. Qual é o nome do procedimento? É só substituir o colo por gastro. Gastrostomia. Então, gente, é fundamental que a gente tenha o conhecimento desses procedimentos para que a gente possa o quê? Para que a gente possa identificar o que está sendo feito, né? Se eu mostro isso aqui para vocês, né? E aí, como é que eu chamo isso? Colocação, olha como é que eu vou poupar tempo. Colocação de uma sonda no estômago para alimentação. Gastrostomia, né? Então, a gente precisa colocar os termos para facilitar a compreensão, né, e agilizar aí o preparo do paciente ou a compreensão médica num prontuário, quando a gente estiver lendo, né, o que foi realizado naquele procedimento, a gente vai ter a compreensão e entender o que está sendo feito, tá? E isso é para qualquer pessoa da área médica, tá? E até para a gente também, às vezes, diante de um proprietário, vamos falar um procedimento que a gente não quer que ele saiba o que vai ser feito, né? Só a equipe médica também serve para que a gente possa se comunicar de forma segura, né? Então, a gente consegue se comunicar de uma forma que ele não tenha uma compreensão. Às vezes, sim, às vezes é importante a gente saber isso. Omitir determinados aspectos para que ele não fique mais nervoso, né? Então, vou passar um caso clínico. Homem, 16 anos, recebeu um diagnóstico de apendicite e foi submetido a uma cirurgia que removeu o seu apêndice. Como é que é o nome da cirurgia? Bom, já que ninguém quer falar, eu vou deixar aí, isso já está no AVA, e vocês vão me entregar um trabalho, vai valer ponto, tá? Então, caso 1 é esse aí, caso 2, mulher de 54 anos, dor no flanco inferior esquerdo, teve diagnóstico de diverticulite, o cirurgião retirou um pedaço do colo e o reto sigmoide. Unir o colo descendente com o reto. Qual é o nome do procedimento? Caso clínico, um homem de 72 anos teve parte do seu estômago removido por câncer e o cirurgião uniu o estômago proximal ao jejum. Qual é o nome do procedimento? Caso clínico número 4, paciente anterior não pôde se alimentar imediatamente após, no pós-operatório, ele fez uma abertura no jejum, abaixo da união do estômago, para colocar uma sonda de alimentação. Como é que é o nome desse procedimento? Caso clínico, uma criança de 2 anos ainda apresentava testículo esquerdo retrátil, o urologista infantil fixou o testículo na bolsa escrotal. Toda adulta após os 50 anos deve fazer a primeira visualização por dentro do cólon. Qual é o nome do procedimento? Esse procedimento pode ser destacado: pólipos são
são percussores de câncer, né, do colo. Mulher de 38 anos foi baleada no abdômen e levada para uma cirurgia de emergência. Qual é o nome da cirurgia para fazer a abertura da cavidade abdominal? Haviam várias perfurações no intestino delgado que foram fechadas. Qual é o nome dessa cirurgia? No pós-operatório, um desses ferimentos abriu. Dessas suturas abriu. Qual é o nome? Eu vou passar para vocês, daqui a pouco eu coloco lá no AVA, eu vou passar para vocês, vou colocar no AVA um Google Forms para vocês fazerem esses questionários, tá? Colocar lá na ordem, identifica o nome de vocês, coloca o e-mail certo para poder ter a resposta e depois me manda até o final do dia, beleza? Beleza. Alguma dúvida? Tranquilo até aqui?